Olá, gente, tudo bem? Tudo bom. Tá aqui mais essa semana gravando um Arquipapo. Eu tô aqui com o arquiteto Gabriel. Presente. E o Kazu. Olá. E hoje nós vamos falar da Falling Water. Vamos lá! A Falling Water, a Casa da Cascata, Uma obra-prima da arquitetura moderna. é uma obra-prima da arquitetura moderna mundial. A gente já falou, já teve um episódio aqui que a gente falou vias gerais, assim, da vida do Frank. Então, escutem lá, a gente, na verdade, no episódio do Frank, realmente, a gente conseguiu fazer um apanhado geral da vida dele, assim, e aí, claro que a gente cita algumas obras, mas nenhuma a gente conseguiu falar de muitos detalhes. E nessa sequência que a gente está fazendo de falar de algumas obras específicas, a gente já falou da Vila Savoie, né, do Le Corbusier, a gente escolheu falar agora da Casa da Cascata. Que é a casa mais foda do mundo, né? Isso, por isso que a gente escolheu fazer, porque o Kazu adora. Mas olha, realmente é a casa... Não, acho que é a casa Porra, mais é a casa foda. mais foda do planeta. Porra, a casa mais do caralho que tem, né? E é engraçado, claro que para arquiteto é bem fácil de entender por que ela fascina, né? Mas você vai pegar o público em geral, assim, também a galera acha muito interessante. Vai ver uma foto, vai ver como é que funciona. Todo mundo gosta. Todo mundo curte pra caralho a Casa da Cascata. E aqui entre nós, a gente tem um membro, a gente tem uma pessoa da nossa equipe aqui, do podcast, que esteve na casa algumas vezes. Algumas vezes. Vai todo verão. Tudo ela, Ele né? migra pra casa da cascata. E ele vai falar um pouquinho aqui. Dessa experiência maravilhosa. Não, fantástica, maravilhosa. Você tocou na cascata. Pode Toquei, mergulhar? Dá pra ir de sunga, dá pra mergulhar. Dá pra nadar mesmo? Claro que não. Como que chega lá na casa, Kazu? Tá, então eu fui visitar a casa lá, que pra mim foi tipo a realização de um sonho, assim. Você lembra exatamente o dia e todo ano você comemora Eu o comemoro. aniversário do conhecimento. Tem um Kazu pré-visita e o Kazu pós-visita. Pra mim, o Frank Lloyd, como eu já citei várias vezes, aqui, né? Incansáveis. Ele é um deus, né? Um deus pra mim. E essa casa, a Casa da Cascata, porra, é a casa que a gente sempre admirava vendo as revistas, os livros, as notícias e tal. É uma coisa muito distante. Assim, pô, será que um dia dá pra ver, dá pra conhecer? Fica nos Estados Unidos, a casa fica no estado da Pensilvânia. Então, assim, ela fica meio que no meio do nada, assim, sabe? Ela, de Nova York é pelo menos umas 6, 7 horas de carro, assim. Porra, longe. Então é longe, assim. Não... Sim, vou ver aqui hoje em Empire State, amanhã vou na Casa Cascata e volto à noite pro hotel. Tava em Nova York, e aí aluguei um carro. Foi um final de semana, Você né? dormiu lá, assim, Dormi lá, é. na casa. Na casa. Se escondeu dentro da lareira. Que ninguém Dormi vai ver. embaixo da mesa, né? Mas assim, pra quem quer ir, vou contar rapidamente, assim, mas você aluga um carro em Nova York, e aí você anda lá umas 6, 7 horas, no sentido Pensilvânia. Eu acabei me perdendo e tal, levou um pouco mais, né? Claro. É normal, assim. Quando eu tava fazendo a pesquisa pra visitar a Casa da Cascata, é que tem uma casa do Frank Lloyd Wright também, que é ali perto, que chama Kentucky Knob. Porra. Que é uma casa também característica, os Onion House lá, as casas dos Onions. E fica bem pertinho da Casa da Cascata. Então, logo, já que você vai pra lá, você já aproveita e visita essa casa. A visita na casa tem vários tipos de visita. Então, tem uma visita que é super rápida, que você vê ela por fora. Não foi essa que você fez. Não foi essa. Aí tem uma visita que... Enfim, você fica 1 hora também, dá uma girada lá, e tem umas visitas mais profundas, né? E tem também, que foi a que eu fiz. E tem umas visitas que você, sei lá, pode, sabe, passear pela floresta, daí Não, mas ver daí o é meio... pôr do sol, Não, sei lá. é demais, né? É muita viagem. Você não assim. foi lá pra conhecer a floresta, né? Pô, eu gostaria de fazer essa da floresta aí. Você? Você não gosta de fazer... Não, mas é que não deve ser caminho. não deve ser uma coisa tão selvagem. assim. Não, é. Apesar que o nome do lugar é tipo não sei o que do urso, né? O urso matou a turista que foi passear. Esse é o nome. Não, mas é uma... Eu fiz é uma visita profunda, né? Mas é mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e pouquinho. Mas o tempo não é você que faz? Você tem que ficar lá 2 horas e sair? Aí, tipo, excursão, assim, vamos lá, todo mundo, agora pra sala de jantar. Então, é porque assim, a visita é uma visita, você pode escolher, eu escolhi uma visita guiada, né? Uhum. Então, aí tinha uma guia sempre comigo. Pegou na mão, amarrou É. na cordinha, ninguém salta da Mas corda. qual que é o detalhe interessante? Assim, eu acabei marcando, vamos supor, pro final do dia, então era, sei lá, 4 horas da tarde,
tava ficando vazia a casa, assim, eu era a última pessoa que tava sobrando pra fazer o tour. Então, no final, foi uma visita guiada meio que particular, assim. Então, né, quando você tá com uma galera, daí, pô, sempre tem que ficar esperando o grupo e perguntas e tal. Então, como ficou só a guia, daí, pô, perguntava tudo que eu queria, dava pra tirar foto de tudo que você quisesse. Ah, legal. Não tinha ninguém atrapalhando também, né, pra tirar foto? Aparecendo nas tuas fotos, assim, e tal. Mas, assim, então tem diferentes tipos, eu acho que vale a pena, já que você foi até a Casa do Chapéu, né? Vai, paga, né? Não é barato, acho que na época foi $70, assim, então é uma... Hoje em dia o que? R$1.500? E o dia, só pra contar aqui, mas assim, eu saí de manhã cedo do hotel e fui visitar essa outra casa, a Kentucky. É legal a casa? É bem legal, a casa é bem bacana, tem bem esses conceitos da ozônio, assim, de ser bem plana, é um pavimento só, de madeira, pedra, todas aquelas, bem Frank Lloyd Wright, assim, bem tesão. E assim, aí aqui o ambiente estar e jantar super integrados, com a lareira, tem uma cozinha que fica bem no centro da casa, assim, que tem uma iluminação zenital. É uma casa que não é tão famosa, né? Mas é muito, muito legal, assim. E lá você podia entrar também, tudo. Tinha com guia, assim, também mesmo? Também, com guia e tal. E daí tem mais uns pátios de esculturas, mas é uma visita mais rápida ali, e essa casa não te deixam tirar foto nenhuma de dentro, assim. Eu sempre acho engraçado esses lugares que não pode tirar também foto, acho, né? engraçado. Que hoje com o celular... Pois é. O controle é, tipo, dificílimo, na verdade. Você tá ali catando um Pokémon tirando uma foto, ninguém vai saber. A regra dessa Kentucky não deixa. Na Casa da Cascata é tudo liberado, assim. Você pode tirar foto à vontade. Dormir na cama, pode rolar no sofá. Tomar banho, fazer o que você quiser. Cagar no banheiro. Pode cagar no banheiro. Fui visitar a casa e começou a nevar, assim, nessa Kentucky. Na Kentucky. Porra, e daí ficou a casa, né, toda branquinha, aquele astral bacana, Porra, as florestas. você já tava chorando lá, tava né? chorando, achei emocionado, assim. E aí fui almoçar, e a visita na Casa da Cascata era umas 4 horas, assim. Então almocei e tal, tava frio, né, nevando e tal, dirigindo na neve, que é uma coisa bem... Parte, né? Confortável pra quem faz isso frequentemente, né? Pra quem é brasileiro é bem diferente. É. Só que quando eu saí pra ir visitar a Casa da Cascata, de repente, cara, abriu um sol sinistro, assim. Nossa, que poesia! Poesia, cara. Abriu o céu, assim, ficou o céu azul, lindo. O Frank Lloyd deu uma soprada, eu senti que ele fez isso por mim. Que merda! E, cara, porra, ficou um dia maravilhoso, assim, sabe? Um dia Nossa. lindo, porra, sol, assim, né? Aquele final de tarde, a luz batendo na casa, sabe? Putz, Imagina. de chorar, né? Mas aí, enfim, fui visitar a casa. Primeiro, assim, é nos Estados Unidos, então tem toda a infra. Sim, você não chega lá no meio do nada, né? Você tem ali um estacionamentozão pra você parar o carro, lanchonete. Tem a lojinha. Lojinha É importante. super importante. Tem uma puta recepção, então, né? Tipo um welcome center. Você chega lá, peguei o ticket e tal, e ela falou, então, se você quiser descer por aqui, você vai ver a casa e tal. Você já tinha comprado com antecedência? Isso que eu ia perguntar, você agendou? Isso, eu comprei pela internet. Isso é melhor. Porque ela também fecha em alguns determinados momentos, tipo no inverno rigoroso. Ela fecha pelos 2 meses, né? Então, mas aí você compra pela internet pra garantir, já que você foi muito longe também. Então fui lá, retirei o ingresso, e aí você, porra, vai descendo por uma trilhazinha, assim, no meio do mato e tal, né? Os Kaufmans deviam gostar de chegar com mala lá, né? Você vai pra ir passar um pouco. Se bem que eles tinham serviçais, né? Mas aí você vai seguindo pelaquela trilhazinha e tal, não sei o que, cara, de repente... Abre a casa ali. Cara, brota aquela casa, assim, no Você não meio entra da pelos fundos, assim? Que a gente brincou também na Vila Savoy, que você entra pelos fundos. Não, você entra pela foto mais famosa que tem, que tá em todas as capas de livro do Frank Lloyd, assim, né? Cara, então essa você falou, imagem que você isso é promenade. Isso é promenade, exatamente. Chupa, Le Corbusier. Cara, mas é fantástico, é emocionante, assim. Porra. Você chorou? Eu, assim, chorei. Desculpa me abrir aqui, né? Não, mas assim, cara, porra, quando você olha a casa, sabe, por tudo, assim, por você estudar arquitetura, por você sempre ver nos livros, por ser um arquiteto que eu gosto, pela viagem longa, né, por você tá gastando uma baga pra estar lá. Porra, aí, cara, quando você vê a casa, ela é realmente impressionante, assim, cara. que tesão. Enfim, o olho, né? Mareia toda, né? As pernas ficam bambas, Sei. assim. Mas é muito bonito, assim, é impressionante. Cara, e ela é grande, assim. Ela né? é grande? Sim. Porra. Não, porque às vezes a gente vê na foto, não tem noção se é grande, se é pequena, qual que é, né? Não, é uma parada meio surreal, assim, no meio da floresta, assim, cara. Você fica impressionado. Fiquei até os caras me mandarem embora mesmo. Assim. Chega. Você não mora aqui. É difícil explicar em palavras, né? Sim, A não, emoção. é só em sentimentos. É só...
Então, pra quem ouviu o podcast lá do Frank, sabe que ele fez essa casa já mais numa idade mais Avançado. Não era avançada. nenhum moleque. Ele já tava assim com uma certa bagagem aí na carreira. Mas, de fato, ele tava um pouco... Né, era uma época que ele, assim, não estava bombando de trabalho, digamos assim. Não tava, assim... Crise. Uma certa crise. E também ele acabou se envolvendo... Ele era uma personalidade, assim, peculiar, né? Não, vale a pena ouvir o podcast do Frank Lloyd, né? Vale a pena. Dar uma Porque a vida contextualizada. dele é uma emoção. É uma aventura, né? Até se envolveu com os problemas com a polícia, porque ele estava casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, de certa Devendo forma. uma grana também. Devendo uma grana pra geral. Ele deu uma sumida de propósito e depois não conseguia arranjar mais trabalho também. Então ele tava lá com a Taliesin recebendo... Zaba no caralho. Só pra assim, ele tá, né, a idade que ele tinha era tipo, você tava com uns perto de 70 anos. E ele tava casado oficialmente, né, com a Ogivana. Que é a última, né? Que foi a última mulher. O amor verdadeiro. Isso. Que o manteve motivado ali, independente das tragédias da vida, né, manteve ele em pé. Ele foi perto da época também do Wax Building, né? De qualquer maneira, eu acho que é importante entender isso, assim, que ele, apesar dele ter um legado bastante reconhecido e difundido já nessa época, não era um cara que estava se falando naquele momento, assim, não estava na high society, digamos assim. Porque ele era mundialmente famoso, né? Mas também em virtude da crise de 29 e todas essas coisas, tipo, baixou trabalho para todo mundo, né? Então, era um momento também dele procurar novos trabalhos, tanto que foi um dos motivos que ele cria a fellowship, né, na Taliesin e tal, para conseguir angariar fundos para... Cara, o cara é empreendedor, além de tudo, né? Mas eu acho que a ideia foi da mulher dele. Parece, né? Dá a entender, eu também acho. Dá a entender que a ideia foi da mulher dele. Mas assim, ele já tinha feito Prairie House, já tinha feito Onion House, já tinha feito hotel no Japão, já tinha sofrido com terremoto, ele já tinha vindo pro Brasil, já tinha conhecido as mulheres brasileiras, o Rio de Janeiro. Mas estava numa maré baixa. Porque daí o que acontece? Como ele tava nesse momento, ele tá com a Taliesin, né, com a fellowship no Wisconsin, e ao mesmo tempo ele tá com problemas de saúde, com pneumonia, então ele também tem a intenção de abrir a Taliesin West, né, que fica no Arizona, mais quentinha. Que é mais seco e tal. Tanto que esse projeto da Casa Cascata é um dos projetos que garante um bom rendimento, assim, né? Ele consegue tirar uma boa grana e daí que ele consegue abrir a Fellowship West. Você vê, né? quanto que ele cobrava pro projeto, né? Tipo, ele construiu uma outra obra. O dinheiro que ele ganhou com uma, né? E ao mesmo tempo ele estava começando a desenvolver as casas, os Onions, né? Que também eram casas, assim, seguindo as linhas horizontais, aproveitando os materiais de mão de obra local. E ele também tinha muita influência japonesa, né? Porque ele já tinha passado pelo Japão. Sim, feito o hotel lá, né? Hotel Imperial. Então essa filosofia também japonesa, da integração com a natureza, do respeito, também passa a ser uma forte influência para ele, né? Que de alguma maneira começa a refletir mais nessas novas casas que ele começa a trabalhar, né? Essa contextualização, assim, é importante só porque a primeira olhada, assim, ela pode parecer uma linguagem muito diferente do que ele estava fazendo, assim. Os elementos estão lá, né? Você falar o aproveitamento de materiais, as linhas horizontais, o respeito da natureza, a influência japonesa, tudo isso é muito visível, mas se você, grosso modo, pega o que ele vinha fazendo e a Casa Cascata, você não diz que é o mesmo arquiteto. Uhum. Então ele teve se reinventou em termos de linguagem. Sim. Nessa casa. E criou uma casa que é uma casa única, que diferente das Prairie House, tudo que fez escola e pessoas repetem até hoje, a Casa da Cascata é única. Mas acho que ele parte do princípio de entender melhor o terreno, né? E daí a casa também brota de uma consequência disso, né? Mas realmente, se você comparar com as outras casas que ele estava fazendo na época, eram bem diferentes. Porque normalmente essas casas, os ônibus eram todas planas. Então não tinham vários pavimentos, né? E ela é vertical, né? A Casa da Cascata é vertical. Tem clientes, né? Então essa casa ela foi encomendada. Quem que pediu? Quem pediu? Ele não fez sozinho, né? Pra ele. Não fez pra ele. Ela foi encomendada pelo Kaufman, pelo Edgar Kaufman. E pela Liliane, né? Lilian, depois ela adotou Lilian, porque ela gostava de tudo francês. Olha! E tinha o Júnior. O Edgar Kaufman Jr. Então é uma família, né? Mas só pra falar um pouquinho da família Kaufman, eles são judeus, eles foram pros Estados Unidos e começaram ali com comércio, né? E
até que se chegou um grande império de loja de departamento em Pittsburgh. Eles eram bem conhecidos lá em Pittsburgh por essa loja de departamento que eles tinham. A Kaufman. Exatamente. Na verdade, o Edgar, ele é um herdeiro, né? Ele é um herdeiro. A loja, ela foi fundada lá em 1871 pelos tios dele. Depois que a loja estava fundada, o pai dele mais um irmão vieram da Alemanha e se juntaram ali na sociedade. E o negócio foi crescendo, e entre brigas de família, os primos saíram, e no final das contas, ele que já era uma pessoa... uma visão talvez mais de marketing, empreendedora na família, acabou assumindo completamente a loja e só fez crescer, assim. Ele é uma personalidade bem reconhecida na cidade, né? Valorizava muito artes, assim, desde sempre. Ele, além de serem grandes doadores, assim, para hospitais. É um mecenas. E realmente uma personalidade para a cidade, assim, né? Ele chegou a afirmar lá que ele amava a cidade dele, o país dele, a religião dele, exatamente nessa ordem. Então, ele fazia muito pelo desenvolvimento da cidade, né? E ele valorizava a arquitetura. Então, uma coisa que ele fez logo quando aconteceu a primeira briga de primos, lá que os primos foram abrir uma outra loja, encomendou uma ampliação da loja dele, um arquiteto que se chama Breno Jansen, que era o bambambam da época, mas uma arquitetura mais neoclássica, assim, mas que era o que geral gostava. Se fazia na época. E ele valorizava isso, né? Essas reformas, ter arte também. Ele tinha uns painéis que ele encomendou também de um grande artista que contavam a história da arte na loja. Ele valorizava design, valorizava arte e valorizava arquitetura. A loja lá era um ponto de referência na cidade lá, né? Tinha um relojão bacana lá, a pessoa se encontrava. Era um ponto de encontro, é isso? Era um ponto de encontro e um ponto de marcar briga também, sabe? Era comum se ouvir na cidade, tipo, meet me under the Kaufman's Clock, ou kiss my ass under the Kaufman's Clock. Mas enfim, o Kaufman lá pelas tantas que a Renata estava falando, a loja foi evoluindo lá, e a loja... A sede dele lá, que ele tinha, ele fez algumas reformas e tudo, deixou ela mais luxuosa. E o escritório dele, lá na sede da Kaufman's, foi decorado pelo Frank Lloyd Wright. Mais tarde, exatamente, né? Mais tarde. Que foi o primeiro contato que eles tiveram, né? Sim. Ali, assim, de profissional, né? Não, e tanto que o Edgar era realmente muito foda na cidade, porque assim, a crise de 29 tava rolando, e a Casa da Cascata, acho que a gente até nem falou, mas é ali em 35 que começa o projeto. Então, assim, a crise ainda tá tendo as suas consequências e ele continua sendo um cara muito rico, né? Uma curiosidade que eu encontrei foi o seguinte, que quando o Albert Einstein vem para os Estados Unidos... Também. Ele fica na casa dele. Na Casa da Cascata. Calma, porra! Agora já foi, gozei. Não, sério? Sério? Não, sério, ele foi o tradutor, porque ele falava alemão fluentemente, ele ficou acompanhando o Albert Einstein pra falar com geral. Não, porque assim, quando o Albert chega, eles, tinham que conversar sobre algumas coisas... Ele já conhecia o Albert? O Kaufman, não, parece que eles fazem esse encontro porque o Kaufman era uma personalidade aqui, o Albert Einstein, então ele faz essa recepção pro Albert Einstein aqui, na cidade de Pittsburgh lá. E daí o que acontece? Aí eles, vamos conversar, não sei o quê, daí o Kaufman fala, vamos conversar lá na minha casa, lá que eu construí e tal, uma casinha. Não! Sério, aí... Humildona no meio do mato lá, e aí o Albert Einstein vai até lá e tal, e daí ele acaba dormindo na casa de hóspedes da Casa da Cascata, velho. Sério? Sério. Pô, e ele gostou? Não, ele adorou. Foi logo depois que ele fez a teoria da relatividade, né? Tem um troço importante que eu esqueci de falar dele, mas também é de quem? Do Franco? Do Kaufman ou do Einstein? Do Kaufman. Que a Lillian, na verdade, é prima dele. De quem? Do Edgar. Eles dois são primos. De primeiro grau. Primeiro que eles... Primeiro que eles... cara, né? Você acha que se gostaram ali. E outra que daí ela era herdeira do outro tio lá. Puta, ele ficou com toda a department store lá. Mas eles não se amavam tanto assim, né? Pois é, ele também era um cara bonitão. Cara bem apessoado, né? Eles eram muito ricos e... Ele amava muitas. Teve bastante... Rolava altos escândalos dele. Inclusive, ele teve uma filha... Fora do casamento. Rolava altos escândalos. E daí os rivais dele, familiares ou não, daí rolava na mídia. Mas eram outros tempos também, né? Deve ter se dado bem com o Frank. Não, mas na verdade, como ele era uma personalidade... Deviam sair junto pra balada, né?
Pegava geral. Legal. Casa de hóspede da Casa da Cascata aterrorizava a Pensilvânia inteira, né? Mas eles receberam bastante personalidades, assim, porque eles eram influentes. Sabe quem mais que foi convidado da casa? Puta, eu quero saber. O Diego Rivera. Olha só, Convidado da Liliane, que era também colecionadora de arte. É o marido da Frida Kahlo. É, exatamente. Apesar de eles terem uma vida glamurosa e receber várias celebridades, a Liliane sofria de depressão, né? Mas você sabe que uma coisa importante de falar? Que a Liliane também era uma personalidade grande, assim. Ela também era super envolvida com artes. Ela comprava várias linhas de roupa pra loja. Ela era envolvida com vários hospitais. O Hospital Judeu, na época da guerra, inclusive, ela foi voluntária enfermeira, assim. Pô, tinha uma vida ativa também. E a Kaufmann Stores depois virou Macy's. E depois fechou. Virou Macy's e em setembro do ano passado fechou de vez. A Macy's fechou a sede que era a Kaufmann. Mas quando você lê os negócios da Kaufmann, na verdade, parece que eles são bem vanguardistas, assim, no método de ser loja de departamento, né? Eles começam só com roupa masculina, daí incluem feminina, daí acessórios. E eles tinham esse negócio de dar amostra, ou dar coisa. Você comprava um terno e ganhava um suspensório, ninguém fazia isso. Então, eles criaram bastante mentalidades, assim. Mas então, eles moravam em Pittsburgh, e Pittsburgh era uma cidade bastante industrial, assim. Poluidona. Bem pesado. Aquele ar, assim, um pouquinho mais pesado. Então, eles queriam, na época, uma casa de veraneio, não, final de semana, digamos assim. Mas era mais pro verão, assim, né? Eles tinham um terreninho ali e tal, queriam poder fugir da cidade. Os caras tinham uma floresta lá, né? Os caras tinham um parque nacional. Os caras tinham um parque nacional, Inclusive, eu li um lugar que a Casa da Cascata, na verdade, ela só existe porque ela é no meio do campo, né? Só que nenhuma prefeitura dos Estados Unidos, principalmente, mesmo naquela época, teria aprovado aquele projeto. Mas que nem a gente estava falando antes, o filho do Edgar. O Edgarzinho. Que estudava pintura na Europa. E quando volta para os Estados Unidos, resolve passar um tempo lá na... Resolve estudar arquitetura, né? Estudar. E ele é historiador de arquitetura. E ele vai passar um tempo lá com o Frank. Assim a história conta, né? Que eles se conheceram por intermédio do filho, que estava na fellowship da Taliesin. Tava tendo aulas com o Frank lá, né? e por intermédio disso saiu a encomenda do projeto. Vamos contratar o teto mais foda dos Estados Unidos aí, né? Eu vi também um vídeo de uma palestra de um dos administradores da Taliesin, que é o Nicolas Miller, eu acho. E ele comenta, assim, que essa é a história que se fala muito, mas ele suspeita que existem relatos dele já terem algum conhecimento. Primeiro porque o Edgar Jr., lá, o sênior, na verdade, se interessava muito por arquitetura. Sabia o que estava acontecendo, ele gostava de artes, então dificilmente ele não conheceria o Frank Lloyd Wright. Além disso, ele era um grande formador de opinião na cidade e procurava fazer a cidade crescer. E existem estudos do Frank para a cidade, para Pittsburgh, que nunca foram construídos. No arquivo, com datas até anteriores. Então, às vezes, se perguntar, talvez, na verdade, foi o seu contrário. O Piá foi pra lá porque o pai falou, vá pra lá. De qualquer maneira, de um jeito ou de outro, tá contratado. Eu só quero uma coisa, ver a cachoeira. Nesse meu terreninho tem uma cachoeira. Eu gostaria muito de ver. Poder abrir a janela do meu quarto e olhar. O sonho da minha vida é abrir a janela do quarto e olhar aquela cachoeira de manhã cedo. A história que se fala muito em cima dessa casa é que ele foi lá, encomendou o projeto. O Frank foi com uma galera lá de estagiário, levantou tudo. Galera, eu quero saber onde tá cada pedra. Ele fez um levantamento completo do terreno, mapeou tudo, voltou pro escritório dele lá pra Taliesin. Ficou 4 meses. Não fez porra nenhuma. Os artistas. Daí o cara tava ali do lado. Quem? O Kaufman. Ligou pro Frank. Falou, tô aí, 1h30 de distância. Quero ver a casa, como é que tá. Tô louco pra ver. Daí o Frank falou, tô te esperando. Exatamente. Foi pra prancheta e começou a parir a casa. Vomitou a casa. Então, de certo o Edgarzinho caguetou, né? Pai. Ele não tá fazendo? Não vi nada ainda na casa. Ou esse velho tá escondendo o jogo, ou ele não fez nada. Mas também, esse mesmo Nicolas Miller, lá desse vídeo, ele também fala que, na verdade, tem vários estudos. Então, também, talvez... Não vamos falar isso. Porra, velho. Com certeza ele pariu em 2 horas, fez essa porra toda. Isso é aquela magia, Cazu, aquela não lenda. pode perder, né? Os gênios fazem de um dia pro outro. Não, tanto que o Frank, ele até usa uma frase em inglês, eu vou tentar traduzir, mas é meio que assim, ele sacode o design das suas mangas, assim.
Porque ele sabe se vender bem, né? Mas o Frank meio que fala isso, assim, que ele chegou lá e começou a desenhar e o projeto foi surgindo e tal. Tem muito marketing em cima da casa, por várias razões, assim, porque tava todo mundo precisando. Mas então essas coisas, falar assim, o cara foi lá e desenhou em 2 horas, faz muito parte disso, dessa... mística, né? Assim, dessa criação da casa, desse marketing da casa. Tanto que assim, nessa reunião, quando o Edgar chega, ele meio que entrega, ele consegue entregar lá 2 plantas, algumas elevações, um corte e tal. E aí, enquanto eles estão mostrando, o Edgar, se encanta com a casa, acha animal. E aí só que faltava, acho que, perspectivas ou terminar, e daí eles saem pra tomar um café, e daí os estagiários continuam, terminando as perspectivas, dando um gás, assim. Quando eles voltam do café, daí o Frank, tinha aqui 2 folhas embaixo, aqui, cara. as perspectivas da casa e tal. Enfim, então, mais lenda também, né? Cara, esse Frank, tinha uma lábia, hein? Ele era bom, né? O que é interessante é o seguinte, quando o Frank Lloyd, ele vai visitar o terreno 2 vezes antes para conhecer e tal, e 2 vezes ele visita a obra também. E a primeira vez lá que ele vai fazer esse levantamento que a Renata falou, o que ele encontra? Assim, ele encontra, para quem veja as fotos aí e tal, ele encontra uma pontezinha que cruza o rio ali, um pouco acima da cascata. Ele encontra a cascata também, né? Que bom que ele achou, né? Ele achou a cascata. Tem um murinho de pedra que já tinha um percurso de carros ali, que também já existia. O platô onde a casa é instalada, ele também meio que já existia. Já tinha umas rochas ali, meio planas ali. Já favorecia. Já favorecia a locação da casa ali, né? E aí também tem algumas rochas que estão por ali e 2 arvorezinhas que hoje estão bem na frente do acesso da casa, que também já estavam ali. Até dá pra ver pela casa essas árvores, porque quando ele faz o pergolado de entrada, você vê que o pergolado contorna, assim. Né? O pergolado é todo retinho, quando chega nas árvores ele faz uma curva, contorna e tal. Então isso era o espaço que ele encontrou lá, né? Mas, Kazu, o Kaufman queria ver a cascata. Ele queria abrir a janela do quarto dele de manhã e dar de cara com aquela cascata bonita. Então, essa é uma pergunta. Você também não seria igual ao Kaufman? Seria, com certeza. Eu queria poder abrir a minha sala de estar e estar admirando a cascata. Ou deitado na cama. Ou deitado na cama, olhar pro lado e ver a cascata, né? Pois é. Eu acho que devia ser o ponto alto do terreno dele, aquela cascata, né? Mas o que o Frank falou pra ele? Falou, foda-se. Falou, foda-se, eu vou destruir essa merda dessa cascata. Não, é assim, o Wright, como a gente estudou, ele era um cara de muita lábia. Então e arrogante. E arrogante, então ele sabia... Arrogante? Não, arrogante não, eu acho pesado isso. Mas né? Ele era um cara convencido, arrogante pra caralho. Ele é um cara muito bom. É bom. É um cara bom. Ele sabia... Em termos de arrogância, ele e o Le Corbusier, Mas qual que foi a justificativa que ele falou? Foi o seguinte, ele falou assim, Kaufman, se você todo dia abrir e ficar olhando pra essa cascata, vai chegar uma hora que você vai enjoar dela. Será? Vai enjoar dessa Será? vista. O ideal aqui é a gente construir a casa em cima da cascata. Porque aí quando você quiser ver, você desce, vê a cachoeira, toma seu banho e tal. Inclusive, e aí a casa, você não vai enjoar da cascata. Aqui é o melhor lugar que tem. Não, mas assim, é evidente que na hora de justificar, o Frank deve ter feito de tudo, porque ele sabia que uma... Data show, né? Não, porque ele sabia que uma perspectiva de uma casa em cima de uma cascata, com certeza ia vender bonito. Muito mais do que uma casa que tivesse embaixo, né? E algumas coisas que também, o terreno já tinha o platô ali e tal, e ele também pirando, você da casa poder acessar o rio, né, a cachoeira ali e tal, também seria uma coisa interessante. Então, de alguma maneira, o Kaufman se convence de que é uma boa ideia, de que ele poderia se enjoar. Não, e ele tinha, 3 casas, né? Essa vamos tentar isso, então. Na próxima eu vejo se eu quero outra coisa. Brinca aí, Frank. Tanto que o detalhe até da casa Kaufman, lá da Califórnia, né, que também é super famosa, que é do Richard Neutra, né, que, enfim, também é outro puto arquiteto aí. Inclusive, lá na guia eu falei assim, os Kaufmans é o mesmo do Neutra? Sabe a casa na Califórnia do Neutra? Amigo, eu sou guia da casa da cascata. Não, mas deu um problema de saber falar inglês. Tá. Dela, Neutra. Esse mesmo. Então, assim, a casa, só pra entender, ela foi construída para 3 pessoas, que é pro Edgar, pra Liliane, né? E pro Júnior. E pro Edgar Júnior. Então, assim, a composição básica dela é o seguinte, você tem um subsolo, que tem lavanderia e os boilers lá. O primeiro andar, que é onde tem a área social, de estar, jantar. Tem a cozinha,
E também tem aquela famosa escada que desce pra cascata, pra cascata lá. Aí no segundo andar tem um quarto pra Lilian e um quarto pro Edgar. E aí tem mais um quarto de hóspedes. Bom, detalhe aqui que a Lilian e o Edgar já tinham quartos separados. Tá? Então, olha lá, hein, fofoca. já é um sinal de alguma desavença aí. Também o marido pegando uma geral, hein? Não, mas não sei se ela sabia. Sabia. Geral. Sabia, ela inclusive fez ele fazer um fundo pra filha fora do casamento lá e tal. Porra, que Ele era um fanfarrão, então. Ele era um fanfarrão sabidamente. Então não era só porque ele roncava, assim. Tinha treta ali. Tinha mais coisa. E aí, no terceiro andar, fica um escritório e daí o quarto do Júnior, né? Que daí o Júnior ficou na cobertura, velho. Ficou na cobertura, Depois, essa casa também é feita a casa de hóspedes, né? Sim. Então, assim, o projeto, só para dizer as datas, né? Mas o projeto começa em 1935, daí a construção começa em 36 e ela vai finalizar completamente em 1939, que é quando também termina a casa de hóspedes, né? E a casa de hóspedes, a princípio, a conexão era para sair do terceiro pavimento. O Edgar Jr. prefere ter o quarto dele no terceiro pavimento, então eles transferem a conexão entre as duas casas para o segundo. E assim, daí todos os quartos tinham suíte, né? Sempre tinham uns terraços privativos. Lareira, né? No centro ali e tal. Casa de hóspedes, o que ela tinha? Tinha uma sala de estar, banheiro e quarto, assim. Era basicamente isso que tinha lá. É a casa do Einstein lá, né? Isso, onde o Einstein dormiu. Tá. Né? Isso seria a principal peça da casa de hóspedes, porque daí também tinham mais 3 quartos e um banheiro só para funcionários. Também é onde ficava a garagem para 4 carros lá. E quando você visita a de hóspedes, você vê o seguinte, tem um painelzinho assim, que você apertava e daí já batia automaticamente na senzala. Na senzala. no lugar dos funcionários, e daí dizia, a Lilian tá chamando, vai lá. Vai atender ela. É. Não, mas a Lilian ficava no quarto do segundo andar, né? Então, esse é um detalhe. A Lilian, ela não gostava muito de dormir na casa principal. Medo de desabar a casa. Não, é que a Lilian, além de estar no quarto separado, mas a Lilian não gostava muito da casa da frente, do quarto que ela tinha na frente. Ela achava mais agradável dormir no quarto dos hóspedes. Uhum. Então ela frequentava mais o quarto dos hóspedes. Com os hóspedes. Com os hóspedes, talvez. Mas, direito adquirido isso. É. Mas é interessante, a casa lá também tem uma fontezinha de água, forma uma piscina meio natural, assim, é bem legal. Tá, mas então peraí, o quarto da Lilian oficial era no mesmo andar do quarto do Sr. Kaufman. Isso. Mas ela preferia dormir no quarto dos hóspedes. É. Entendi. Só que na casa de hóspedes. Lá na casa de hóspedes. Se tinha hóspede lá, imagino que daí ela dormia no quarto dela. Exatamente. Ou o hóspede no quarto dela. Então, assim, a casa, quando você visita, cara, ela é cheio de detalhes e coisas fascinantes, assim. Eu acho, vamos citando alguns aqui que eu acho que, assim, que são interessantes. Mas, assim, logo que você entra, você atravessa a pontezinha e você entra pela parte, vamos supor, dos fundos, né? Sim. Casa. O Gabriel tá rindo aqui, mas... Não, porque assim, o Wright tinha essa questão de sempre esconder a porta. Exatamente. Esconder a porta de entrada. Era sempre Onde tá? Essa ideia de... Pegadinha do malandro. Fica aqui. Chega a visita ali, né? Puta merda, essa do Wright. Fica aí, fica admirando minha casa enquanto você procura a porta. Exato. Então, assim, mas era sempre um pouco essa ideia de você... De comprimir o espaço e depois abrir, né? Passa pela porta ali, que é meio apertadinha e tal. E aí você vê aquelas 2 árvores que eu citei, né? Que estão ali logo na entrada. E aí quando você entra na casa, é aquela maravilha, assim, né? Aquela sala gigantesca, né? Piso de pedra. Exatamente, assim, super integrada. E aí, com aquela puta vista, né? Todo ao redor da casa, a natureza participando ali, né? Você é super integrado com ela, assim. A vista que você tem é fantástica. Não falta cascata nenhuma na vista. E assim, como você tem a sala de estar totalmente integrada, aí também cheia de vidro e tal, tem os terraços, né? Então você também, chega na casa, vai ao terraço, consegue ver a cachoeira de cima. Aí você consegue, também tem a escadinha que desce lá pra molhar o pezinho no rio ali e tal. Dá pra molhar o pezinho no rio? Não dá, não me deixaram. Não pode abrir a porta? Não, eles mostraram abrindo, assim, mas você não pode descer daí. Ah, não pode descer? Não, que é uma tristeza, né? Mas tava frio pra caralho também. Então... Também tudo bem. Fecha. Fecha. Não, e aí outra coisa que também muito característica, que sempre chama atenção na casa do Wright, é a lareira, né? Então, é uma puta lareira que tem na sala de estar.
E é a partir dessa lareira que ele também faz as lareiras dos outros andares, né? Tudo alinhado. Quartos de cima. E ele instala essa lareira bem em cima de uma pedra existente que tinha, assim, sabe? Então, a pedra já estava lá desde sempre. Então ela meio que brota um pouco, assim, faz um calombo, assim, no piso e tal. E é muito interessante, assim, é uma puta lareira. Tem até a foto famosa, assim, daquela bola de vermelha, assim, que era um lugar que eles usavam para esquentar bebidas e tal. E outra coisa também nessa sala é que ele não tem uma mesa de jantar fixa, assim, sabe? Quando você entra, assim. Na verdade, ele desenhou uma mesa com módulos e ela era totalmente retrátil, assim. Porra, que legal. Então, por exemplo, ficava ali uma mesa, vamos supor, que normalmente caberiam 4 pessoas e daí você poderia estender ela e cabe até 15 pessoas, assim. Nossa. Mas, enfim, a mesa não fica ali empacando o dia a dia da família, né? Então, quando eles iam passar só o final de semana, eram para 4 pessoas e ficava excelente, assim. Próximo das janelas, o Frank reduz o pé direito das salas e dos quartos, assim. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que você reduzindo o forro, você não fica vendo, tipo, a viga, entendeu? Então, a janela termina diretamente na laje, que facilita essa ideia do emolduramento da vista, sabe? Porque vamos dizer, no alinhamento da janela ali tem uma viga que vai até mais para baixo do que o forro. Então, quando o Frank Lloyd Wright está com o forro lá no alto, ele desce o forro até a altura da viga para dar a entender que a janela termina no teto ali. Né? É tipo um degrauzinho assim no forro, faz duas sancas assim. Que assim, faz uma diferença incrível, porque teu olho olha só pra janela. Só pra janela. Ele vem... não tem outra coisa que te chama atenção, não tem uma viga, uma verga, nada, assim. Então a janela fica bem linear, assim. O que eu acho legal é as janelas de esquina, assim, vidros de esquina, né? Também, esse negócio não ter limite, assim, é muito legal. De quina, né? Pô, várias delas abrem, assim, então dá um formato bem interessante. Você fica com a quina livre ali, né? Como se fosse... aberto mesmo. Que algumas dessas, por exemplo, elas abrem módulos pequenininhos, assim, vamos supor, 30, 20 centímetros de altura. E algumas dessas de canto também abriam, vamos supor, a folha inteira, né? De 2 metros, assim, a folha mais vertical, né? Abre inteira. Tem alguns móveis, ele colocou, tipo, grudado nessas janelas. E a solução que ele deu foi fazer o desenho do percurso da abertura da janela, recortava isso no móvel. Então vamos supor, você tem uma escrivaninha com um raio, assim, você não entende, aí quando você abre a janela, assim, é meio estranho. Ela assim. Faz o desenho ali. Sabe, parece aquelas coisas que a gente recebe, tipo, erros, sabe? Parece. Aquela porta que abre no vaso sanitário, daí fazem um chanfro na porta. Exatamente. E aí também, assim, elas tinham um perfil metálico, né? Mas muitas vezes, quando o vidro encontrava com a pedra, né? Com as pedras, que eram pedras da região também, não tem perfil. Dá acabamento, né? Então, o vidro entra direto na pedra, cara. É impressionante, assim. Eles dão uma cavocada na pedra. Você faz um talho na pedra e o vidro entra direto, assim, cara. Porra! Pô, dá uma continuidade visual impressionante, assim. Não tem o perfilzinho. Não tem o perfil. Então, sabe, são pequenos detalhes que vão enriquecendo surgindo, mais, né? Exatamente, assim, que vão, deixando a casa mais interessante. Pô, uma questão que é constante, pô, a casa fica em cima da cachoeira, né? Então, não dá problema? Então, porra, tem uma questão de umidade, de ser talvez muito fria e tal, né? E, pô, desde a época, 1935... Não tinha Viapol, né? Não, mas a casa, o Frank já faz um sistema de calefação por toda a casa, assim. Então tem canos de água quente passando por toda a casa. Caldeira, sai da né? onde? Da lareira? Da caldeira. Da caldeira. Ah, tem uma cadeira lá embaixo. Normalmente ele passa pelas paredes, né, pelas paredes externas. E como as casas ele estava desenhando também já vinham sempre com os móveis embutidos, né? Ele já entregava a casa com os móveis prontos. Então ele também procura esconder esses canos, assim. Então fica assim, você não percebe que tem, né? Mas a casa, enfim, ela era confortável, assim, né? Termicamente, né? E também... Pô, devia ser bem tecnológica pra época, né? Sim. Sim. Tinha o alarmezinho da senzala, tinha... E era uma das primeiras a usar concreto armado também, né? Também. Que era novas tecnologias, né? Outra coisa que eles também fizeram, eles colocaram... Isso foi até uma ideia do Júnior, que eles botaram lâmpadas, tipo, em quase todas as janelas, assim. Em cima? Não, na parte de baixo, assim, na no parte de baixo peitoril, assim. Então elas ficam meio escondidas e tal. Só que, cara, de noite aquilo dá um visual... Bacana. Porque daí parece uma luz brotando, né, debaixo das janelas, assim, é muito legal, assim.
Parece até meio que uma luz natural entrando, assim. Mas até essa questão de iluminação, puta, é um capítulo à parte, como o Wright trabalha, né? De ele trabalhar sempre com uma iluminação indireta. Bem baixinha, né? Bem baixinha, super amarela, né? Aquela que, porra, é super aconchegante, que não te ofusca, né? E de dia a casa, assim, por dentro, ela é clara ou não? É bem iluminado. É? Bem Engraçado, iluminado. Parece que não, né? Parece que não, porque... Bom, primeiro que ela fica no meio da floresta, né? Eu imaginei que as mais árvores escura, né? Mas é que no dia, quando eu fui, era inverno, então as folhas, não tinham muitas folhas. Ah, é verdade. Né? Então... Nas fotos até ela dá essa sensação de ser mais escurinha, né? É. E também porque o piso não é claro. Né? Não, tem muito varanda e muito sombreamento, na verdade, sim, né? é. Muito balanço e fica muito sombreado os andares de baixo. Por exemplo, lá embaixo, onde é a caldeira, a lavanderia, Ah, não, lá é um breu, nunca vai pegar sol. Não, é super agradável, assim. E a maneira como ele trabalha a iluminação, né? Muitas vezes em cima dos móveis também, dos armários, pô, fica muito, muito legal. A casa também, assim, tem toda essa... A dinâmica de ter os terraços, as janelas e tal, e ela é cheia de escadas também, né? Então tem tanto a escada que vai pro rio, tem a escada que sobe pros quartos, e daí tem uma escadinha, tipo, do quarto do Edgar que sobe pro escritório. Então a tua circulação por toda a casa, ela é muito dinâmica, assim, sabe? Toda hora você sobe por um lugar diferente, pode descer por outro. Ela é muito interessante como espacialmente, assim, sabe? E além de estar tendo sempre essa integração entre interior e exterior, que é muito constante em quase todos os ambientes, assim. É fantástica mesmo. A casa tem muitas prateleiras, né? Isso é um detalhe bem de interiores, assim. Mas, assim... E as prateleiras, uma coisa que o Wright sempre estava preocupando é com essa ideia da linha horizontal, né? O que acontece? Normalmente as prateleiras precisam de um suporte vertical para poder se apoiar, né? E qual que foi a solução que eles deram? Eles botaram como se fosse um L metálico, só que eles botavam antes de fazer o reboco. Então o que acontece? É meio como se fosse uma mão francesa embutida já na parede. Né? Puta, olha lá. E aí fazia o reboco e depois esse Lzinho ficava ali e você prendia a prateleira em cima. Então quando você olha, pô, não tem nenhuma estrutura vertical que faz apoio das prateleiras. Ela só tá lá. Só que você fala, pô, como é que o cara consegue fazer, né, sustentar isso, assim. E daí, em diversos restauros, eles escavaram lá a parte do reboco e daí descobriram que tinha esses olhos só no restauro. É muito interessante. E até em relação à questão da umidade, que os móveis, o que o Wright fazia? Ele fazia com que as prateleiras eram deslizantes, por exemplo, né, para dobrar roupa e tal. Elas eram deslizantes e não eram de madeira maciça. Elas eram como se fosse de uma trama qualquer. Uma trama, que permitia que a ventilação das roupas, assim, para não mofar. Assim. E me diga uma coisa, a estrutura da casa é boa? Então, eu não queria entrar nesse tópico. Dá pra pular lá na laje, você fica se sentindo confortável? Mas tem o lado negro. Tem um dark side também. Ou você pode acessar todos os cômodos, não tem nada interditado, né? Não. Tem umas escoras embaixo, assim. Eu vi um documentário hoje de uma empresa que fez a requalificação das esquadrias dele na Casa da Cascata e no museu, no Guggenheim. Porque, assim, o cara, na verdade, o Frank, ele tava à frente do seu tempo, né? Ele queria fazer as coisas que a tecnologia não tava lá ainda. Então, ele propôs várias coisas em estrutura metálica que sofreram muito com a umidade, que não tinha ainda o tratamento adequado. Então, eles fizeram revitalizações nas esquadrias. E daí eu falei assim, mas na Casa da Cascata era uma casa, né? Apesar de eles terem obra de artes lá, não era uma grande preocupação, assim, preservar. Mas no Guggenheim, as janelas condensavam, assim, tipo, ficava branquinha, assim, não tinha nenhum tipo de tratamento. E logo pensando, né, que ele fazia a arquitetura pra ter uma conexão com o ambiente externo, era uma puta sacanagem, né? O vidro ficava embaçado. Ficava embaçadaço, assim. Eles fizeram uma revitalização nas esquadrias pra ser como ele tinha pensado. Previsão de gastos, como isso é tranquilo. Todas as casas. Saiu baratinha, né? Pro Kaufman não tem problema. Não, assim, além dela ter sido uma casa extremamente cara pros padrões da época, né? Que, assim, é o que eu, né, ouvi dizer. Que, Quanto? Eu quero saber números. Uma casa de 3 quartos em Pittsburgh, você construía por $5 mil. Caralho. Tá? Esse é o valor. $5 mil? Outros tempos. Tá. Os dinheiros na época. A Casa da Cascata, com 3 quartos também, custou em torno de... Né, começou com $30 mil. O orçamento. Então, assim, 6 vezes mais do que custaria uma casa normal. Quando termina a casa, ela acaba com $90 mil. Cara, é tipo infinitas vezes mais caro. Assim. Ainda bem que o cara era milionário, né?
Isso pra casa de, tipo, verão, assim, de final de semana dele, assim. Mas assim, como você estava falando, como você comentou, Kazu, o concreto armado era uma tecnologia nova na época, né? E o Frank, ele vinha todo cheio de segurança depois do pilar que ele mandou ensaiar lá do X-Building, né? O Johnson. Johnson. Tava se achando o calculista de concreto. Falou, não, tá comigo. Reza a lenda aí que a galera pôs mais ferro lá pelas costas dele. Rolou umas tretas aí, né? É. O Kaufman contratou um escritório de engenharia para fazer o projeto estrutural, né? E o Frank Lloyd Wright, ele, enfim, tinha noções de como fazer o cálculo do concreto ali. Ele falou que não precisava. Não precisa, eu faço. Não precisa dessa galera aí. Mas o Kaufman falou, não custa nada pra mim, né? Eu que já sou milionário. Vou achar uma pedal. Só pra garantir. E houve uma certa discordância entre a opinião do Frank Lloyd Wright e a opinião dos engenheiros calculistas, né? Enfim, a casa tem vários balcões com balanços que são bem grandes e que pra época, com uma tecnologia... Até hoje, na verdade, são grandes. Até hoje, né? Então, não, é porque assim... É sinistro. É sinistro. Não, e na época devia ser uma coisa assustadora, né? Porque além do cara já tá fazendo, tipo, usando um material novo, né? O concreto armado, o cara ainda quer o super ousado, assim, tipo... Calma lá, né, Frank? E eu acho que não se sabe, no final das contas, o que foi feito, né? Com o tempo, os balanços cedem, tem sérios problemas. E aí nas investigações, é um debate ainda, né? Mas o escritório de engenharia fala o seguinte, você tem que dobrar a quantidade de aço que o Frank Lloyd previu. Na época lá da construção. Na época da construção. Fala, só isso aqui de aço, esse balanço não vai aguentar, vocês tem que dobrar. E aí os caras, meio que secretamente... Teriam colocado mais aço. Exatamente. Teriam feito o projeto estrutural de acordo com esse escritório, não de acordo com o Frank Lloyd Wright. Exatamente. Só que a dúvida, se essa quantidade a mais de aço, que tipo foi muito aço talvez, pesou e que fez daí com que o balanço cedesse, ou se não houvesse, nem tivesse colocado essa quantidade de aço, tipo, o balanço não teria nem ficado em pé. De pé, entendeu? Não teria nem aguentado a parada. Então ficou uma dúvida discussão. no ar. Ninguém sabe. Eu acho que o Wright tava certo, né? Mas o fato é que deu problema, né? Tiveram que fazer uns reforços lá. Não, foi sinistro, assim. Foram vários restauros. E tanto que a última, acho que foi em 2002, aí que foi... Tipo assim, o restauro era o seguinte, tirar todo o piso, macaquear, reestruturar, reforçar a estrutura e daí botar cada pedra do piso de novo. No mesmo lugar. Não, e realmente, e que eles fizeram também acho que é da mesma época que foi feita essa parte de reforço na estrutura das escadinhas, porque tem aquele degrauzinho gastado no ferrinho ali, tudo correu, né? Tudo. A água batendo ali direto. Umidade. Né? Não, e tanto essa questão de tecnologia, né, e da autoconfiança do Wright também, que essa é a lendinha famosa também, né, mas que no dia que eles terminaram de concretar o balanço lá, e era o dia de tirar as escoras. Né? Essa lenda é boa. E daí os pedreiros falaram assim, cara, eu não vou tirar essas escoras não, cara. Vai cair essa merda, doutor! E aí o Wright, já um senhor de 70 e poucos anos, chega lá com a bengalinha, assim, né? Pode tirar. Pode deixar que eu mesmo vou tirar. Herói. Vai lá. Os pedreiros todos saíram, né? Saíram correndo. Mas daí, enfim, ele vai lá, né? Tira as escoras, ele mesmo, fica lá embaixo. Eu consigo ver ele com os braços abertos, assim, com a bengala, dando porrada na laje. Lá, não cai! Não cai! Eu estava certo! Chutando as escoras. Tem muita gente que escreveu livro sobre Frank Lloyd Wright, né? Eu vou ficar devendo o nome do cara, mas também tem uma palestra, um senhorzinho já, que quando ele tava na faculdade, ele vai visitar lá a Falling Water logo que acabou, ele fazia parte da fellowship. E quando eles entram na casa, tava com algum problema na esquadria, tava chovendo e tava molhando a sala, assim, né? Eu falo, puta, o que aconteceu aí? Daí diz que o Frank fala, não, eu quero que as pessoas vejam de dentro da casa como é que tá o clima lá fora. Nossa. Sempre sagaz, né? Frank. Resposta pra tudo, né? A Liliane, na verdade, tomou pílulas de álcool e acabou morrendo, né? Ela toma pílulas e se mata. Ela se mata? Com pílulas, overdose. Ela, na verdade, ela tinha um problema de depressão.
E ela tomou uns remédios na Falling Water mesmo. Na casa? Na casa. Cara, essa casa, ela tem coisa, né? Não, mas o marido dela chegou a levar ela pra Pittsburgh, pro hospital, e ela morre com 63 anos. E depois o Kaufman, ele casa com a enfermeira dele. É uma enfermeira dele. E ele morreu na Califórnia, na casa dele da Palm Springs, da Califórnia, que era do Richard Neutra. E ele tinha feito um acordo pré-nupcial com a nova esposa, né? Porque ele realmente era milionário, mas ela ainda processou e ela ficou com a casa do Neutra. Então ela que vende a casa depois. E o filho dele, que era da casa da Cascata, ele doa a casa. Porque eles usam desde que a casa fica pronta até 1963, né? Então, o Edgar Júnior continua usando a casa por um tempo, mas daí ele acaba doando pra Pensilvânia, lá, pra um instituto de preservação, assim. E o Júnior acaba falecendo em 1989, né? Até fez sentido ele doar pro Estado, né? Porque estudou na fellowship, morou e tudo. Já tem uma... Valorizava, ele entendia a importância daquela casa. Porque logo depois que ele doa em 63, em 64 a casa já passa a se tornar um museu, assim. Isso era uma das condições, na verdade, da doação. Ele falou, quero que seja aberta, permanentemente aberta para as pessoas. E ele depois organiza exposições do Frank também. Porque assim, a casa, mesmo antes de ser terminada, ela já passa a ser mundialmente famosa, né? Ela já passa a ser uma casa de referência, em que as pessoas querem visitar e tal. Enfim, gentilmente cedeu, né, essa casa para as pessoas visitarem depois, né? E eles estão lá enterrados no mausoléu na Falling Water. Então, Na Falling Water? Tá tudo lá, né? Sério? O Júnior, ele pediu que as cinzas dele fossem espalhadas pela propriedade. Puta que pariu, que às vezes você vai lá, se tiver uma rinite, um troço, vai. Vai respirar o Júnior. E os dois? Estão lá também? Enterrados embaixo, lá na cascata? Estão lá na cascata, estão tomando banho até hoje. Coitado, que achava a casa úmida lá, tá eternamente lá preso naquela umidade toda. E a do Einstein? Não, a do Einstein não sei. Vamos falar que tá? Se você gostou, manda uma avaliação pra gente lá no iTunes de 5 estrelas de preferência. Pode mandar um e-mail pra gente no arquipapo@gmail.com ou um comentário no Facebook na nossa página do Arquipapo. A gente sempre responde. E também no blog, né, no arquipapo.com.br, também dá pra comentar lá em cada... Verdade, em cada post do podcast. Cada episódio do podcast, você pode inserir lá o seu comentário, que estaremos aguardando. Beijo. Valeu, um abraço. Falou! E até semana que vem. Uhul! Gostava de nadar nua na cascatinha. Tem fotos? Tem. Aham. Não, fotos não tem, mas tem desenho do Frank Lloyd Wright. Não, ele gostava de pegar as mulheres dos clientes. Né? Mas o Frank fato Lloyd Wright, né? E o Miss Vander errou. Nossa.